São 8 horas 11 minutos, estamos de volta com Folha no Ar. Primeira edição, primeira rodada com as entrevistas com os candidatos à Prefeitura de Campos, hoje recebendo a candidata professora Natália. E passamos um minuto aqui, vou descontar aí no fim deste bloco, para que seja contabilizado exatamente o tempo idêntico para você, o candidata. Voltamos com o Arnaldo e voltamos com a Luísa, mas eu acho que pode voltar direto com você, Natália, a pergunta que o Aloysio fez já no fim do bloco anterior. A pergunta do professor Raul, né? Eu vou repetir para quem estiver por favor. Aqui agora. No dia 5 teremos debate entre os candidatos a prefeito organizado pelo FIDESC. A candidata tem interesse em participar. Qual seria a sua opinião sobre o fato de que o debate seja organizado pelas universidades? Com certeza, muito interesse em participar, né? A gente até já respondeu o e-mail positivamente. Acredito que debates são fundamentais para a democracia, para que a população elas possam ver as propostas de um candidato em contraste com outro candidato, né? Esse duelo de ideias e não de ataques pessoais, mas esse duelo de ideias. E eu acho muito bacana mesmo que as universidades superiores, que as universidades tenham puxado esses debates, porque é mesmo o papel, né, crítico da educação, de estar atrelada à democracia, de pensar as questões. Então, vendo a inexistência desses debates, enfim, pelos programas de TV, também decidiram por conta própria se unirem, né, e então garantir que tenha um debate e que, portanto, se tenha democracia, para que a população possa acompanhar o contraste e as ideias de todos os candidatos. Isso é muito importante. Parabenizo as universidades por terem tido essa postura e iniciativa e dizer que é isso mesmo o papel da educação, né? O papel da educação é reflexivo, é transformador, é de suma importância. Eu, como professora, tendo a enxergar esse papel assim, com um potencial incrível. E ter feito esse debate demonstra isso também. Ter lutado para estabelecer esse debate demonstra isso, esse papel. Natália, nesse bloco a gente fala, um bloco mais livre para a gente falar sobre questões políticas, e a gente chegou a abordar isso com você na entrevista impressa, mas queria te ouvir aqui mais uma vez com relação à formação de nominato do PSOL. O PSOL, na eleição de 2016, não entrou na disputa em Campos. Nesse ano, decide por lançar a sua candidatura a prefeita, o que o próprio Hamilton Garcia, entre outros cientistas políticos e analistas políticos, classificou que os partidos estão lançando candidato a prefeito para ser puxador de legenda, também para ser puxador de legenda, já que nesse ano não há coligação na eleição proporcional. Por outro lado, o PSOL vem apenas com 2 das 38 possíveis candidaturas ao Legislativo. É possível pensar num governo sem base do Legislativo? Ter só 2 candidatos não prejudicaria o PSOL caso chegasse ao mandato do Executivo? Sim, eu acho que assim, não ter o Legislativo é bem ruim, sabe? Não é o melhor cenário. Mas como a gente pensa um governo popular, inclusive uma das nossas propostas é o estabelecimento de conselhos de bairros, de conselhos populares de bairros com ingerência no orçamento participativo, ou seja, é descentralizar, né, do centro e a estrutura da administração para que a população efetivamente tenha ingerência. Então, a gente pretende fazer um governo extremamente popular e democrático, como, por exemplo, prestar contas em praças públicas, chamar a população para pensar questões importantes para o município, quando existir alguma diversidade, e estender o diálogo com a Câmara. Muita gente tem uma visão da esquerda que é como se fosse uma visão de isolamento, né? Olha lá, né, os sectários, que não conseguem dialogar com ninguém, que não conseguem construir nada com ninguém. A gente não acredita nisso, a gente sabe que para governar a gente precisa estabelecer diálogo com a Câmara. Óbvio, né, conversar com os vereadores, isso é fundamental para garantir uma boa gestão, mas principalmente o governar com a população ao lado. Assim, garantindo mais transparência, a decodificação dessas informações da administração, para que as pessoas entendam e para que as pessoas estejam presentes. Então, por exemplo, a gente está passando uma situação difícil de aperto. Quem vai decidir isso? A população.
A gente tem uma outra concepção do prefeito, da prefeita. É um servidor público, ou seja, serve a população. Eu não tenho que fazer, imbuída do cargo, as minhas vontades e os meus desejos. Eu tenho que fazer cumprir, né, o que é desejo da população. E eu tenho que fazer a população conseguir participar mais ativamente da política, criar mecanismos para isso. Essa é a função de um executivo que a gente considera sério, né? E fazer isso se transformar no mais popular possível. É o que pretende o nosso governo, até a prestação de contas públicas em praça. E a gente lança essa candidatura também a majoritária com esse objetivo de fazer o debate que, quando eu decido me candidatar, né, assim, porque eu não viria como candidata a prefeita, eu seria candidata a vereadora, eu falei isso até na nossa primeira entrevista aqui na Folha com a Luísa, com o Cláudio, quando as coisas são intoleráveis e a gente vai vendo que quem aparece não está ali para defender o que a gente também acredita. Então a gente decide se colocar para pautar as coisas que são importantes e fazer o debate com a população de que é possível governar sim de uma outra forma, de que é possível sim fazer a população participar mais, de que é possível garantir mais transparência, sabe? Então é por isso que a gente lança essa candidatura. E isso já é por si só um contraste também. São duas mulheres que não são brancas, eu e a Bruna Machel, que a gente nem chama de vice, né? A gente não tem essa concepção da hierarquia engessada, a gente chama ela de co-prefeita, porque e a gente pretende garantir uma horizontalidade nas tomadas de decisão e na própria administração pública, o que é muito importante e diferente. Eu imagino que realmente as pessoas não estão acostumadas a verem prefeito e co-prefeita, uma horizontalidade, mas o que a gente pretende para toda a política é isso, é uma horizontalidade, e principalmente que as pessoas se tornem acessíveis e definam sobre políticas que vão impactar as suas vidas, porque as pessoas estão muito apartadas desses espaços. Então a gente tem como propostas fortalecer conselhos de direito, né, garantir participação popular. Então a defesa disso tudo, ela vai estar em todas as áreas. Na educação você vai ver o fortalecimento e equipar, né, conselho de educação. Na área da saúde você vai ver garantir a plena execução do Conselho Municipal de Saúde, fortalecer o Conselho de Saúde. Todas as áreas. E além disso, conselhos populares que também possam ter ingerência no orçamento. Então, essas propostas para a gente são muito caras, né, governar junto com a população. Natália, a gente teve na última eleição, a última eleição que teve em Campos foi a presidencial, né, no segundo turno, de 2018, e como no país todo, o fenômeno bolsonarista foi muito forte aqui em Campos, muito forte. Isso não há juízo de valor, né, nem bom nem ruim, mas é um fato. Foi quase 65% dos votos válidos no segundo turno. E o que torna, quer dizer, qualquer juízo a priori, um cenário difícil para qualquer candidatura majoritária de esquerda. E a esquerda se divide em 3 candidaturas, né? Pelo menos em termos de legenda. Você tem PSOL com você, o PT com a Odisseia, né? Ex-vereadora, e o PCdoB com Roberto Henrique, ex-prefeito e ex-deputado. Quer dizer, não é um erro tático essa divisão? Por quê? Essa divisão da esquerda, né? Parece uma fragmentação, né? Mas acredito que não seja. Eu acho também importante que existam 3 candidaturas nesse campo e que possam pautar projetos que por vezes são similares e projetos que também são distintos. Existe uma diferença dentro da esquerda, não é um bloco, né, homogêneo, assim como a direita também não é. Então a gente precisa pensar essas diferenciações para entender que metodologicamente, no fazer política, existem coisas que são muito diferentes. E é por isso que a gente decide seguir, às vezes, um caminho solo, né? E apresentar as nossas propostas dessa forma, porque a gente acha interessante garantir isso para as pessoas e que as pessoas reconheçam que existe também uma diferença, por mais proximidade que exista no campo ideológico, nas ações, nas práticas e na concretude, isso ganha diferenças e contornos mais delineados. E aí, por isso, a gente decide percorrer esse caminho dessa forma, né? Mas eu não enxergo como uma fragmentação. Conversas foram feitas também, infelizmente não foi possível, né? Então, a gente tem negociações que
que são a todo momento colocadas e recolocadas, e que, óbvio, existiram tentativas, mas a gente decide se apresentar dessa forma para as pessoas e pautar os debates que a gente acredita. Pensando na questão do bolsonarismo, o PSL ele vem se enfraquecendo também. Em campo nacional, aqui em Campos a gente tem uma direita Campos que acabou se fragmentando, né? Então o PSL ele não vem com uma candidatura própria, ele vem atrelado ao PDT. Então, assim, ele também já não demonstra esse partido que alçou o Bolsonaro, né, ao poder, ele já não vem com um peso total. A gente consegue enxergar que ainda assim a presença do Bolsonaro ela é muito, muito gritante, mas olha, eu tenho sentido que isso tem diminuído com o passar do tempo, não está mais tão latente. É claro que ainda assim, uma moralização da política, um contexto anticientificista, que é difícil de estabelecer diálogos, né? A gente tem propostas, por exemplo, intercede, laicização do Estado, é preciso pensar no Estado sem o atrelamento das religiões, então a gente coloca isso muito claramente e imagino que sim, é difícil estabelecer alguns diálogos, mas não entendo como uma fragmentação, eu entendo como propostas de candidaturas que são, em alguns sentidos, parecidas e em outros sentidos com contornos definidos diferentes. Então é preciso se apresentar também dessa forma e fazer as pessoas ouvirem um pouco do que a gente tem para dizer, do que as outras candidaturas, né, como a do Roberto Henrique, como a da Odisseia, também tem a dizer. Vou utilizar aqui, desculpa, Arnaldo, duas perguntas relativas a isso. É interessante que são duas perguntas dos dois candidatos que disputaram no segundo turno na eleição a Heitor da UENF, feita aqui. Uma é do Raul Palácio, que fez de novo uma pergunta aqui, que fala assim: no eventual segundo turno, independentemente do PSOL estar dentro ou fora do mesmo, qual seria a estratégia do partido em relação a apoio ao acordo de governabilidade? E o Carlão Rezende, que disputou o segundo turno com Raul, coloca aqui que cada coisa a seu tempo. Deu uma travada aqui no meu computador. Cada coisa a seu tempo. Aqui, deixa eu ver aqui. Pronto. Estamos no primeiro turno. E cada coisa a seu tempo. Quer dizer, como é que você pensa, caso você não esteja no segundo turno? Logicamente, todo candidato joga com a possibilidade de estar lá, mas caso não aconteça, como é que você pensa? Quais seriam os critérios de apoio do pessoal no segundo turno? Em que ele não esteja no segundo turno? Então, Luiz, para mim essa pergunta é muito interessante, porque assim, óbvio, né, que como o Carlão disse, cada coisa ao seu tempo, a gente não sabe quais candidaturas estarão no segundo turno e o que seria possível ou não, né? A gente espera estar no segundo turno, desde que as pessoas reconheçam que a gente pode representá-las, né, que a gente pode cumprir esse papel. Então, a gente não tem isso muito claro. O que a gente tem é uma resolução, até na minha primeira entrevista aqui na Folha eu falei isso também, né, que o partido aprova uma resolução de como é que a gente vai se portar diante das eleições e, além disso, quais são os nossos valores. Então, assim, para o pessoal existem valores que são muito caros. A defesa do trabalhador, a defesa do servidor, a defesa dos serviços públicos. Então, a gente precisa analisar esses valores com quem estará no segundo turno. Isso é um fato. E, para além disso, a gente não se... Eu ia usar uma palavra muito forte, né? Mas a gente não almeja cargos, por exemplo, né? Eu não almejo ocupar uma secretaria, eu não almejo ocupar um outro posto de trabalho. Eu prefiro consciência tranquila a mais dinheiro, né? Eu prefiro menos dinheiro a não dormir à noite tranquila e calma na minha cama. Então, eu não tenho a pretensão, acredito que também ninguém do nosso partido, porque a gente é muito fiel aos princípios e aos valores que a gente defende. Então, para a gente, trair trabalhador é inimaginável, trair a população através do julgamento da máquina é inimaginável. A gente vai lutar de todas as formas para garantir mais arrecadação para o município, para dialogar com as outras esferas, para escrever projetos e programas e atrair recursos, para diversificar a economia e ampliar, né, esses recursos para reduzir a folha através do corte do salário do próprio prefeito e prefeita. Então, assim, não dá. O que não dá, no nosso ponto de vista, é a traição aos trabalhadores.
é a traição à população, reduzindo serviços que são essenciais para garantir a qualidade de vida e a melhoria de vida da população. Saúde, assistência social, educação, são direitos sociais, sabe? Não são gastos. E a gente teve um congelamento, né? A gente teve uma PEC, foi a PEC 95, posteriormente virou uma emenda, e aí os gastos com saúde, com assistência, com educação, estão congelados por 20 anos. E é muito bom que eu possa colocar isso aqui agora, porque os nossos partidos, né, PSOL e o P, estiveram na luta contra esse congelamento. Na luta das ruas, na luta pressionando o Congresso, na luta possível para que esse congelamento não fosse aprovado, porque o governo, infelizmente, entende que saúde, educação, assistência social são gastos. Para a gente não são gastos. Para a gente é investimento em qualidade de vida, em dignidade. E é isso que o Estado deve promover. Vida, dignidade, qualidade. Então, não dá. A gente não é possível nem falar agora do segundo turno, né? Porque a gente não sabe como ele vai se desenhar. Mas o que a gente tem firme são esses valores que a gente com certeza vai levar e vai pautar no segundo turno, não visando cargos dentro de um governo que a gente acredita que não pode trabalhar a favor dos trabalhadores. Por exemplo, que sentido teria ocupar uma secretaria? Não teria. Se a gente não consegue garantir os recursos de investimento para determinadas áreas, não tem sentido, sabe? Então, a gente não se pauta visando esses cargos depois, mas pelos nossos valores e pelas convicções. Natália, a gente tem aqui, a gente já até abordou isso com você também na entrevista que saiu do jornal, e é natural que sempre o candidato pessoal se coloque, a gente lembre esse caso, que é o caso de uma cidade aqui da região do Noroeste Fluminense, da cidade de Itaocara, do Gelcimar Gonzaga, que foi o primeiro prefeito eleito pelo PSOL, mas acabou tendo um mandato, no mínimo, conturbado, né? O primeiro prefeito foi em Itaocara, como disse. Ele chegou a ser afastado e foi condenado a 8 anos de inelegibilidade por abuso de poder. De alguma forma, isso mancha a imagem do partido. Como esperar que em Campos o governo do PSOL seja diferente? Então, acredito que o Gelcimar, é importante a gente colocar isso, né? Porque foi a primeira prefeitura, né? O primeiro executivo do PSOL, então também muito visado. E com uma Câmara, que foi a pergunta anterior, né? Então a gente traz também agora como governar, né, sem ter a Câmara ao lado ali. Porque o que aconteceu com o Gelcimar foi exatamente isso. A Câmara reprova as contas dele, enquanto o TSE aprova com ressalvas as contas. E a Câmara reprova, o tornando inelegível. Só que a gente precisa aprender com a administração do Gelcimar, né? Tem pontos positivos e tem pontos negativos. Obviamente, como toda gestão. E a gente precisa fazer essas críticas também internas, aprender com elas e crescer em cima delas. O Gelcimar, ele fez um governo popular, ele prestava contas em praça pública, ele conseguiu estabelecer o passe livre, ele conseguiu fazer uma gestão junto com as pessoas, tanto que ele estava super bem cotado para ganhar novamente as eleições pela população de Itaocara. As pesquisas apontavam isso. E aí é quando a Câmara, então, interrompe e o torna inelegível por reprovar suas contas. A gente precisa entender essa relação conturbada, né? A Câmara é super importante. É o poder legislativo funcionando, fiscalizando o próprio poder executivo, e isso tem um mérito, assim, inenarrável. Só que a gente, em Campos, por exemplo, a gente tem alguns vícios históricos. Por exemplo, acredito que vocês já tenham ouvido falar, e aí eu não posso falar que, por exemplo, nossa, eu posso confirmar efetivamente isso. Não. É um ouvir falar da população e de quem a gente escuta, tá? Ah, você precisa de vaga no hospital? Você vai conversar com o vereador X. Você precisa de vaga na creche? Vereador Y. Gente, isso é má utilização da máquina pública também. Isso contraria os princípios da administração pública, de impessoalidade, sabe? De você garantir que todo mundo tenha o mesmo acesso aos direitos e passe por critérios técnicos para acessar diversas coisas. O que a gente vai tentar fazer é isso, é estabelecer critérios técnicos, e sem essas relações, isso pode garantir uma briga? Pode. E aí é o que eu respondi na outra questão. O que a gente vai tentar fazer é governar junto com a população. Pegando o exemplo do Gelcimar, a gente vai prestar conta em praça pública. Pegando o exemplo lá, a gente vai estabelecer conselhos populares. Então, pensando dessa forma, eu acho que a gente consegue garantir que a população entenda
o que está se passando por dentro da administração. Nosso esforço vai ser todo nesse sentido, de transformar a administração no mais popular que ela possa ser. Mas você fala que o Gilcimar ele tinha apoio popular, mas no final do governo até mesmo os próprios sindicalistas, né, que seriam também ligados à esquerda, acabaram por reclamar, por ter críticas à gestão. Ainda assim, você acha que foi bem avaliado? Sim, porque na pesquisa ele estava bem cotado para poder vencer as eleições. Só que o que acontece, e isso é passível numa democracia, eu acho ótimo que as pessoas possam ser criticadas. Eu estou aqui por isso. Tem uma frase até de um pensador iluminista que eu nem concordo muito, mas eu gosto muito da frase. Eu posso não concordar com nada do que você diz, mas eu vou defender até a morte o direito de você dizer o que você diz. Então, assim, democracia é isso. Tem essas questões. E é isso, é mais fácil você ser pedra do que você ser telhado de vidro. É mais fácil, obviamente, você estar nessa posição que eu estou agora e que posso criticar a administração do que ser prefeito, efetivamente. Eu sei disso, estou aqui, né? Mesmo assim, dando a cara a tapa e recebendo e apanhando também, em algumas vezes. Porque isso é democracia. Faz parte, as pessoas têm que ter o direito de criticar, têm que ter o direito de falar, têm que ter o direito de se colocar. Inclusive, eu gostaria de comentar o outdoor que está, eu não me lembro agora o lugar que está, mas que fala assim, se você não apoia o Bolsonaro, nós tiraremos daí né, nas próximas eleições. O que é isso, sabe? Se não uma ameaça às pessoas que criticam. As pessoas que defendem democracia deveriam defender, em tese, a pluralidade, a diversidade, que as pessoas pudessem criticar e falar. Então, esses elementos e essas concepções e noções, elas estão distorcidas. As pessoas acham que política é como um jogo de futebol, que ela vai defender o candidato até a última das consequências. Perdendo ou ganhando, fazendo a miséria que quiser, vai defender. Eu não acho que tem que ser assim. Eu acho ótimo que o sindicato tenha criticado o Gilcimar também, e eu acho que isso é um exemplo de democracia, poder criticar. O Arnaldo fez a pergunta, o caso do Gilcimar atraiu interesse da imprensa nacional, né? Porque o primeiro prefeito do PSOL e tal. E estava puxando o comentário da Folha de São Paulo, feita após a eleição. Os votos dele não foram contabilizados porque o registro não foi aceito pelo TRE, mas ainda que fosse, mesmo contando os votos nulos, ele ficou abaixo do Manuel Faria, do PMDB, que foi eleito. E, especificamente, o que a Arnaldo falou, da crítica dos servidores municipais, o presidente do Ciprozep de lá, o Aquiles Araújo de Melo, presidente do Sindicato de Servidores Municipais de Talcara, abre aspas o que ele colocou. A proposta foi uma, mas fez outra. Não valorizou o servidor. O negócio dele foi fazer bagunça. Fecha aspas. Você tem 2 minutos, candidata. Oi? Você tem 2 minutos. Tá. Então, o que eu reiterei, né, para o Neto, para o Arnaldo, é importante que o servidor possa criticar. Eu quero que a população pegue o nosso programa e diga assim, Natália, olha aqui, você disse que faria isso daqui. Quando é que a gente vai começar a fazer isso? Você não fez isso. Eu quero que as pessoas elas tenham a liberdade. Eu acredito num governo com liberdade e com potência crítica, porque eu acho que a crítica fortalece. É na contrariedade e na adversidade que a gente também se levanta e que pode reconstruir vias e pensar alternativas. Então, é muito importante que se garanta a democracia, que se pense diversidade, que se pense pluralidade, novamente, né, repetindo, porque eu acho que o servidor poder criticar é fundamental. A gente também teve uma conversa aqui com o Ciprozep, né, na segunda-feira, e a gente saiu de lá com outras propostas que inseriu no nosso programa. Então, isso é arrefecer. Eu acho que o diálogo ele tem que estar aberto. Política é a arte do diálogo, e a gente não vai se furtar de fazê-lo. É o que a gente tem tentado fazer desde então, tanto que o nosso programa ele é coletivo. Ele ouviu diversas pessoas, ele ouviu pessoas que trabalham no serviço, ele ouviu especialistas. Ele está sendo construído por muitas mãos, vozes e braços. Eu passei? Não sei, Cláudio. Não, tá ótimo, excelente. Ainda resta 30 segundos ainda. Luiz e Arnaldo, vamos encerrando esse bloco então e querem deixar alguma ponte já para o próximo bloco? Onde o tema... que ela... Sim, já... no próximo bloco. Então foi dado. Se ela quiser concluir
Não. Vamos terminar. O tempo que ficou faltando, joga para ela no próximo bloco. Não, mas já liquidamos já. Então já. tá bom. Então Perfeito. Vamos lá então. São 8h37 agora. Próximo bloco com a candidata Natália, falando sobre suas propostas aqui no Folha no Ar, primeira edição. Voltamos em instantes no oferecimento dos laboratórios Plínio Bacelar e Clínica Proteus.